estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando Senaqueribe a Ezequias afrontou, na presença de Deus, Ezequias se colocou. Veio um único anjo e a Ezequias defendeu. Em nome do Senhor foi que Ezequias venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. Quando o gigante Golias a Davi menosprezou, Davi foi contra ele em nome do Senhor. Em momento algum o menino Davi temeu. Em nome do Senhor o pequeno Davi venceu. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer, 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 vencer. O teu lema é vencer. E na tua vida não é nada diferente. Vem o inimigo e atravessa em tua frente. Clama o nome de Jesus e não tens por que temer. Este nome é poderoso, aleluia. Neste nome vais vencer, 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 vencer. 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 Neste nome vais vencer, no nome de Jesus. Neste nome. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos nesta manhã de sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025. Está começando mais uma edição do programa da Superintendência de Cavalheiros. Glória a Deus, que maravilha, meus irmãos, acordar logo cedo pela manhã e buscar a presença de Deus, buscar a orientação do Senhor, buscar uma posição de Deus em relação ao dia que teremos pela frente. Não é verdade? Nós sabemos que nós, como dependentes do Senhor, precisamos sempre estar aos pés de Jesus Cristo e, por isso, estamos aqui em mais uma manhã, em mais uma programação, para juntos buscar a presença de Deus, juntamente com os irmãos. Estamos no ar, estamos, aleluia, na presença de Deus. Que maravilha! E eu quero começar logo cedo este programa, já fazendo a oração
de abertura deste programa, para que nós possamos adentrarmos a dimensão espiritual, aonde o Senhor habita, aonde o Senhor, Ele ordena a nossa bênção, ordena a nossa vitória, não é verdade? Glória a Deus, então vamos orar neste momento. Aleluia, Pai nosso que estás nos céus, soberano e eterno Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós rogamos a Ti, nós invocamos o Teu nome nesta manhã, Senhor, pedindo a Tua bênção para as nossas vidas, pedindo, Senhor, a Tua provisão, pedindo, ó Deus, a direção que vem da Tua parte, para que nós possamos, ó Pai, ter um dia abençoado, termos um dia bem-sucedido, ó Deus, em tudo aquilo que nós haveremos de realizar, Pai. Nós sabemos que hoje nós vivemos de diferente modo ao qual nós vivíamos anteriormente no passado, quando nós contávamos com a nossa força, a força do nosso braço, com a nossa capacidade mental, intelectual, com os recursos que nós tínhamos. Mas agora, Senhor, nós estamos aqui na total dependência da ação do Teu Espírito Santo e por isso nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, este dia, esta sexta-feira, este final de semana, ó Pai amado, ó Deus querido. E eu venho rogar a Ti, Senhor, nesta manhã, pela vida dos irmãos, Senhor, que estarão videologados nesta manhã juntamente conosco, buscando a Tua presença. Eu venho interceder, eu venho rogar a Ti, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, na terra, a qual nós sabemos, ó Pai, que nós temos uma grande obra a realizar, nós temos, Senhor, um grande objetivo a ser alcançado, Senhor, em prol do Teu reino, em prol dos Teus projetos que o Senhor tem para a humanidade, Senhor. Nós sabemos que teremos lutas, batalhas serão travadas, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor estará conosco em todos os momentos, em todos os minutos, em todas as batalhas, Senhor. O Senhor já tem se feito presente, o Senhor já tem nos mostrado, Senhor, o caminho da vitória. O Senhor, meu Deus, já tem nos mostrado, Senhor, que o Senhor está presente conosco, não somente no dia da alegria, no dia da bonança, mas quando muitas vezes, ó Pai, nós somos provados, muitas vezes, ó Deus, nós somos, ó Deus, afligidos por tantas coisas neste mundo, o Senhor tem se feito presente, o Senhor tem estado conosco. E nesta manhã, Senhor, não será diferente. Nós sabemos que o Senhor está conosco nesta manhã. Nós sabemos que o Senhor está conosco, Senhor, no início desta programação. E todos quantos estiverem comigo aqui, Senhor, conectados, Senhor, nesta dimensão espiritual, entregando a sua vida em suas mãos, o seu dia em suas mãos, aleluia, colocando, Senhor, diante do Senhor as suas necessidades, as suas dificuldades, nós cremos, Senhor, que receberemos a vitória, aleluia, pela ação gloriosa do Teu poder. Em nome de Jesus Cristo nós oramos nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos, ó Deus, de poder estar aqui, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, vai derramando, Senhor, do Teu poder, vai derramando da Tua unção, vai, Deus, alegrando, Senhor, animando este irmão, esta irmã, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Deus querido,
Colocamos tudo em Tuas mãos, Senhor, colocamos tudo em Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós oramos, nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Que maravilha, meus irmãos, podermos estar na presença de Deus. Eu vejo aqui 4 pessoas que estão conectadas, só que eu não estou conseguindo, irmão Christian, abrir aqui o chat. Eu não estou conseguindo abrir aqui os irmãos, não estou conseguindo visualizar aqui o chat ao vivo dos irmãos. Se o senhor puder me auxiliar aqui, quando o senhor puder, eu lhe agradeço, amém? Mas, meus amados e queridos irmãos, nós estamos aqui para divulgar o trabalho da Superintendência de Cavalheiros. Trabalho este que tem sido feito com primazia. Aleluia, trabalho este que tem sido feito com alegria. E nós temos visto, aleluia, os frutos desta obra. Nós temos visto aqui, aleluia, o poder de Deus em ascensão, em evidência em nosso meio. Oh, glorificado seja o nome do Senhor, por este departamento, por esta revelação que nos foi dada, usando, Deus, a vida do nosso pastor presidente, o pastor Humberto Schmidt Vieira. Aleluia, este trabalho que é um trabalho de divulgação da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Nós estamos aqui situados bem juntinho ao centro de Porto Alegre, na Avenida Farrapos 312, bairro Floresta. Aleluia, nós temos por superintendente desta obra o pastor Wilson Resplantes. Nós temos por supervisor de área, aqui da área sede, região em torno, aqui a área norte, presbítero, irmão José Dani. E o nosso líder da área sede, o nosso líder é o pastor Lucas Esteves, assumindo este trabalho agora há pouco tempo, mas já está totalmente inteirado, conectado, ligado aos irmãos neste trabalho, e nós nos alegramos por estas coisas que Deus vem fazendo por meio da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero colocar diante da presença de Deus novamente a vida dos irmãos em relação aos seus problemas, às suas dificuldades. Você pode e deve postar aqui as suas necessidades. Aleluia! E nós estaremos levantando mais um período de oração. Coisa boa é orar e confiar em Deus, entregar nas mãos do Senhor, aleluia, as nossas necessidades. Oh, glorificado seja Deus. Acho que eu consegui abrir o chat aqui. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de orar, queremos ler o nome dos irmãos aqui. Marcelo Teixeira, oração por Samuel, libertação. O Samuel de Esteio. Aleluia, ele diz aqui, muito obrigado, Marcelo Teixeira de Esteio, ô glória, que maravilha. Estamos aqui então com o irmão Marcelo Teixeira, juntamente conosco nesta manhã, e nós vamos estar orando pelo Samuel, pela libertação de Samuel e também pela salvação da sua alma, pela realização do projeto de Deus na vida do Samuel. Vamos orar novamente, meus irmãos. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós colocamos perante a tua santíssima presença a vida do Samuel nesta manhã. Senhor, nós queremos interceder pelos teus filhos, pelas necessidades, pelas dificuldades, Senhor, tantas pessoas que estão enfrentando lutas, Senhor, batalhas, meu Deus. Ó Pai amado, mas nós temos um Deus nos céus que age, Senhor, também na terra. Um Deus que é presente, um Deus que é poderoso para nos dar vitória, Senhor, em todas as nossas necessidades.
em todas as demandas que se levantam diante de nós, nós colocamos neste momento nas tuas mãos, Senhor. Pessoas que precisam de libertação, pessoas que precisam de salvação, pessoas que precisam terem os seus olhos abertos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu coloco perante a tua presença, meu Pai, nesta manhã, a vida do Samuel, a qual o irmão Marcelo tem mencionado aqui, esta necessidade, este anseio que está no seu coração, aleluia, da libertação do Samuel, Senhor, em nome de Jesus, o teu poder não há limites, não há nada que o Senhor não possa realizar nesta manhã, Senhor, e por isso eu coloco na tua presença, Senhor, nesta manhã, ó Deus, a vida do Samuel, a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Ó Deus, que outrora, quem sabe, estavam fazendo a tua obra, Senhor, mas no dia de hoje se encontram impossibilitados por causa de alguma enfermidade, alguma situação, Senhor, que lhes foi acometido. Mas nesta manhã, Senhor, que eu possa ser canal de bênção para a vida dos irmãos, que nós possamos aqui, através deste programa, ministrar, Senhor, a vitória, ministrar, Senhor, a bênção, e o teu nome venha a ser glorificado nesta manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Deus eterno, nós estamos aqui para a glória do teu nome, Senhor, para que na terra se cumpra a tua vontade, Senhor, para que o teu reino se estabeleça, Senhor, sobre esta terra também, Senhor, através da tua igreja, muitos possam ver, Senhor, que existe um Deus nos céus e que está conosco nesta terra e que tem um projeto maravilhoso, Senhor, para a vida da humanidade, para a vida do ser humano, e que todos possam serem alcançados por esta maravilhosa graça, a qual nós estamos sentindo aqui, Senhor, a tua presença nesse lugar. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela vida dos irmãos. Abençoa a vida do irmão Marcelo Teixeira, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Por enquanto estamos aqui com o irmão Marcelo na linha. Aleluia, ele está conectado conosco. E já de antemão eu quero deixar aqui a meditação da palavra de Deus. Deus tem falado fortemente no meu coração, meus irmãos. Aleluia, e eu quero transmitir para os irmãos o que Ele tem colocado no meu coração. Antes da palavra, quero mencionar os cultos de quinta-feira aqui na sede, meus irmãos. Você que não está vindo na sede, você que congrega conosco aqui na sede, você que congrega aí nas denominadas áreas, nas determinadas áreas aí do seu bairro, onde você congrega, se você não vai, não está indo nos cultos de cura divina, de libertação, de milagres, onde ali nós estamos fazendo muitas campanhas, aleluia, e Deus tem agido poderosamente nestas campanhas, Deus tem edificado a fé dos irmãos, com manifestação de glória, com manifestação de poder. Ainda ontem o preletor, o pregador da palavra, o vaso escolhido por Deus, ele falava que o apóstolo Paulo, ele falava às pessoas, aos que estavam recebendo ali a instrução, recebendo o evangelho através do apóstolo Paulo, ele dizia: eu não vim a vocês com palavras persuasivas de conhecimento humano, mas com demonstração de poder, aleluia, pregando o evangelho da cruz de Cristo, aleluia, pregando o poder de Deus, a ação do Espírito Santo, e é isso que Deus tem feito, irmãos, no nosso meio, nos cultos de quinta-feira, coisa maravilhosa, ali onde nós não temos um culto muito cheio assim, em relação a números, em quantidade de pessoas, mas
vem crescendo, graças ao bom Deus, graças à ação do Espírito Santo, vem crescendo o número de pessoas, de irmãos, que têm procurado ali estar conosco nos cultos de quinta-feira, nestas campanhas. Aleluia, mas independentemente do número de pessoas, aleluia, o poder de Deus tem sido notório em nosso meio. Nós saímos daquele culto renovados, meus irmãos, nós saímos dali convictos, aleluia, daquilo que Deus tem feito, todas as quintas-feiras. Aleluia, você não pode perder, se você não está indo, você está perdendo uma grande bênção, perdendo uma grande vitória, quem sabe ali Deus tem algo para falar ao teu coração. A palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus, Ele nos ensinou, como nós devemos orar a Deus, fechando a porta do nosso quarto, e naquele particular com Deus, Deus se manifesta. Aleluia. O que eu quero dizer para os irmãos, através desta passagem de Jesus, deste ensinamento, desta orientação a qual o Senhor Jesus ele nos fala, a respeito da oração em porta fechada, em quarto fechado. Aleluia, muitas vezes não é no movimento, meu irmão. Muitas vezes não é quando há muita grande multidão. Aleluia, somente nos cultos de terça, que é uma bênção, que é necessário, que é o cerne, aleluia, da revelação, que é ali onde brota a fonte das águas, onde nós recebemos o alimento através, aleluia, da vida do nosso pastor presidente, o pastor Humberto. Mas muitas vezes Deus quer falar contigo no particular, num culto onde não tem muita... onde é um culto onde Deus pode te tocar de forma diferente. Eu, particularmente, sempre quando nós saímos do culto, e aonde eu estou indo embora com o pastor Ezequiel, com a irmã Ivone, nós mencionamos, parece que aquele culto onde tem menos gente, é onde mais a gente sente a presença de Deus. Quem sabe este é o nosso culto da porta fechada. Quem sabe esse é o culto onde nós estamos ali, simbolicamente falando, é aquele culto que a gente está no nosso quarto, a porta fechada, aquela intimidade um pouco maior com Deus, aquela proximidade onde nós podemos sentir ali a presença de Deus. E nestes cultos de quinta-feira, meus irmãos, Deus tem operado grandes coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero estar indo então para a meditação da palavra de Deus, logo depois nós estaremos vendo se existe mais algum irmão aqui conosco, mais alguns irmãos videologados, e eu já estou vendo que tem. Aqui o irmão Marcelo, aleluia, e aqui eu não sei, tem mais um, é H. Peralta, esse H eu não sei, não vou conseguir discernir o nome, eu gostaria que o irmão ou a irmã especificasse melhor aqui, porque senão eu vou citar só como Peralta. Então, já vou ler aqui antes, porque eu já vi que o irmão está aqui. Ele menciona aqui, sou do departamento de cavalheiros. Olha só, o irmão Marcelo Teixeira. Ele diz ainda aqui, meu irmão, ele está preso na fase de Novo Hamburgo. Muito obrigado, aleluia, meu irmão, pela intercessão. Que Deus abençoe, irmão Marcelo. Amém. Para nós é uma alegria podermos ajudar os irmãos em oração, intercedendo pelos irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Este é o ofício da igreja, ombrearmos a causa uns dos outros, lutarmos uns pelos outros. É por isso que Deus ele instituiu a igreja, um corpo, um organismo vivo, para que todos nós estejamos interligados, lutando pela boa causa do Evangelho de Jesus Cristo. Irmão Marcelo, aleluia, Marcelo fala ainda, vou até o final ouvindo o Senhor. Olha só que maravilha. E o Senhor, aleluia, será abençoado com certeza, não será frustrado. Aleluia, todo aquele que vem à presença do Senhor é surpreendido, aleluia, pelo seu poder, pela manifestação da sua glória, e Deus vai honrar a sua fé, irmão Marcelo. Que Deus te abençoe, meu companheiro, em nome de Jesus.
Aleluia, temos aqui H. Peralta. Glória a Deus, peço oração pela saúde da minha mãe e da minha família. Aleluia, nós estaremos orando novamente, logo após a ministração da palavra de Deus. Amém? Continue conectado conosco, divulgando sempre esse trabalho. Não esqueça de dar ali o seu joinha, né, o seu link, o seu joinha, de clicar ali no link e se inscrever se você não é inscrito. E também você pode e deve compartilhar o link desta programação para as demais pessoas poderem acessar este canal, o canal da bênção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui, entrando no ar aqui, Keila Larissa Menezes de Carvalho Vieira. Olha só que nome extenso, hein? Keila Larissa Mendes de Carvalho Vieira. Que Deus abençoe a irmã Keila. Paz, oração, união. Sou de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, irmã Keila. Aleluia, é uma alegria poder estar com os irmãos conectados, aleluia, na presença de Deus. Meus amados e queridos irmãos, vamos fazer a leitura de uma palavra, então, neste momento. Aleluia, abra teu coração e se prepare com terra fértil para receber a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4 e versículo de número 18. Eu confesso para os irmãos que eu tinha uma palavra que estava no meu coração, que já estava preparado para mim trazer para os irmãos aqui, que era um contraponto um paralelo entre o Velho Testamento e a antiga aliança que Deus havia feito com o povo de Israel, e a nova aliança, a qual eu e você fizemos parte, né, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu iria trazer aqui para os irmãos o que significa essa nova aliança, o que mudou. Iria trazer aqui o que muitos têm falado por aí fora, inclusive até igrejas que não crê na ação poderosa da graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, e ficar pegado naquela questão do passado, naquela questão dos mandamentos do Senhor, que estavam prescritos nas tábuas da lei, e hoje não consegue entender que está escrito nas tábuas do nosso coração. Mas eu vou deixar para outro programa, quem sabe num programa de domingo, até porque é um assunto muitas vezes polêmico, e aonde nós teremos que tirar muitas dúvidas do coração dos irmãos, nós entendermos que Deus, ele não veio revogar a sua lei, que Deus, ele não veio abolir os seus mandamentos. As leis que estavam escritas nas tábuas de pedra são as mesmas que estão hoje escritas na tábua do nosso coração. Aleluia, ele apenas veio nos ajudar e fazê-la, cumpri-la, aleluia, em nossa vida. Amém? Mas isso é assunto para uma próxima oportunidade, quem sabe num programa de domingo, nós estaremos fazendo aí este paralelo, este contraponto entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, a antiga aliança e a nova aliança, a qual eu e você fizemos parte em Cristo Jesus. Meus irmãos amados e queridos, então estamos aí, Mateus 4 e 18, fala sobre a vocação dos discípulos de Jesus. Amém? E este, sim, é o tema que eu quero abordar hoje com os irmãos. Aleluia, Mateus 4 e 18, diz assim a palavra de Deus: caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Vamos repetir este versículo, a leitura deste versículo? Aleluia! Então, versículo de número 20, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Versículo 21. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Versículo 22, então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, e os seguiram. Amém? Glória a Deus, que maravilha, meus irmãos. Aqui começou, aleluia, a palavra de Deus nos fala sobre a vocação dos discípulos de Jesus. Louvado seja Deus. O que me chama a atenção logo no início desta passagem é que Jesus, ele não passava ali pelo mar da Galileia por acaso. Nós sabemos que Jesus, ele nunca foi a algum lugar por acaso, ele sempre, ao despertar de um novo dia, eu tenho certeza disso, que Jesus, ele já sabia por onde iria passar e o que ele iria fazer, o que haveria de realizar. Então, Jesus passando ali pelo mar da Galileia, primeiro ele passa por Pedro e por André, 2 homens que estavam ali lavando as redes, e Jesus faz um chamado da vocação àqueles homens. Não é verdade? Aleluia, a palavra de Deus nos mostra, aleluia, aqui no versículo de número 20, que diante da proposta que Jesus fez de tornar aqueles homens pescadores de homens, ganhadores de almas, o versículo 20 aqui vai nos dizer que eles largaram tudo o que estavam fazendo e imediatamente vieram e seguiram a Jesus. E todos nós, leitores da Bíblia, sabemos que eles foram até o final com Jesus, que eles não largaram mais a mão do arado. Aleluia, nós temos aqui no logo da Superintendência de Cavaleiros, inclusive está na tela aqui, mãos ao arado. Aleluia, eles não largaram a mão do arado até o final, irmãos. Inclusive, muitos dos discípulos de Jesus foram mortos, a fio de espada, decapitados. Foram pessoas assassinadas, irmãos. Aleluia, e não negaram o Evangelho de Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Logo depois, então, ele encontra ali Tiago, e João. Mais 2 irmãos que estavam ali, Tiago e João, e diante do chamado do Senhor, eles também deixaram tudo o que estavam fazendo. A palavra de Deus nos diz que imediatamente eles seguiram a Jesus. Só que estes não deixaram somente o seu trabalho ali, estes deixaram as suas redes, a qual pescavam, mas deixaram o seu pai também ali, porque diz que estes estavam na presença do seu pai. Aleluia. Eles não cogitaram, largaram tudo e creram no chamado, aleluia, de Deus para as suas vidas. E seguiram a Jesus, e serviram, aleluia, a Jesus. Serviram a Jesus no seu ministério, segundo a necessidade, aleluia, de discipular que Jesus tinha. De formar discípulos, de formar homens e capacitar estes homens para seguir após ele. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso Deus nos diz na sua palavra, ou seja, Jesus diz na sua palavra, aquele que quiser vir após mim, ele deve negar a si mesmo todos os dias. Ele deve tomar a sua cruz e vir após mim. Aleluia, louvado seja Deus. E este é o assunto que está no meu coração, meus irmãos, eu vejo nos dias de hoje,
muitas pessoas, muitos irmãos até mesmo no âmbito da igreja, no contexto da igreja, muitos irmãos afadigados, sobrecarregados muitas vezes com muitas tarefas cotidianas da vida secular. Aleluia! Observe, meus irmãos, que Deus, Ele não tem feito o chamado dos apóstolos para a nossa vida, que é de largar tudo absolutamente e seguir a Jesus. Aleluia! Como na vida de alguns dos nossos pastores, inclusive da vida do pastor Humberto, eu esqueci de trazer aqui o CD que traz a biografia do nosso pastor presidente, que foi um homem que largou tudo para viver do chamado, aleluia, de Cristo para a sua vida. E assim como os discípulos do nosso pastor presidente, ele não se arrepende disso, e todos quantos eles entregam, largam tudo para viver o seu chamado no Evangelho de Cristo, nenhum destes se arrependem de terem feito isso. Aleluia, louvado seja Deus, motivo pelo qual a obra de Deus está avançando sobre a terra. Aleluia, devidamente pelo fato de ter homens e mulheres, aleluia, que creem nesta revelação, e não somente creem, mas vivem esta revelação. Aleluia, nós estamos em tempos em que nós vemos as coisas deste mundo cada vez mais, aleluia, apertando, exigindo mais tempo da vida do servo de Deus, do cristão e dos homens de modo geral. Existe aí uma correria, um anseio demasiado no coração do ser humano de buscar, de conquistar, de conseguir, de alcançar objetivos, de realizar sonhos, de bater metas ou de suprir apenas meramente as suas necessidades. Então, para que isso aconteça, o homem ele baixa a cabeça e corre em busca destas coisas. Aleluia, muitas vezes se esquecendo do chamado que Deus tem feito para a sua vida. Aleluia, assim como está na epígrafe, aleluia, no subtítulo desta mensagem, desta passagem bíblica, a vocação de Jesus. Ou melhor, a vocação dos discípulos de Jesus. Aleluia. Eu pergunto nesta manhã, você tem atentado para a vocação? Aleluia. Que você tem para a obra de Deus? Qual é a vocação? Aleluia, que você tem para a obra de Deus? Qual foi o chamado que Deus ele te fez? Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos que o mundo, meus irmãos, nos exige muitas coisas, nos exige o nosso tempo, aleluia, a nossa saúde, a nossa atenção, mas nós não podemos deixar, assim como eu falei para os irmãos, que muitos de nós não temos tido o chamado, a vocação que teve os discípulos de Jesus. Mas cada um de nós temos a nossa vocação, o nosso chamado. A obra de Deus é realizada através da nossa vida. E Deus não nos chama, aleluia, quem sabe, não chama a todos, eu quero ser claro, aleluia, ao mencionar esta palavra, com cuidado, para que você possa entender. Não é todos que Deus chama, aleluia, para largar tudo, no que se trata em referência, em relação à vida secular. Até porque a vida secular é importante que ela esteja, aleluia, em evidência na vida do crente, para que nós, assim como somos, aleluia, sal da terra e luz deste mundo, nós possamos alcançar pessoas lá. Nós possamos, aleluia, dar um bom testemunho, aleluia, lá na vida secular. E da vida secular tirar sustento, aleluia, para a nossa família, e abençoar a igreja com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E por isso que eu digo que o chamado, a vocação de deixar tudo, inclusive a vida secular, para servir a Cristo, não é para todos, é para poucos. Observe que na Bíblia Sagrada, 12 seguiam a Jesus,
e deixaram tudo. Mas existia muitos que serviam a Jesus e não largavam tudo. Nós temos ali as mulheres que sustentavam Jesus. Aleluia, Priscila e Áquila eram um casal. Aleluia, que ajudava o apóstolo Paulo. Aleluia. Febe era outra mulher que tinha a sua vida secular e ajudou o apóstolo Paulo, protegeu o apóstolo Paulo e ajudou no sustento da vida do apóstolo Paulo. Ou seja, é necessário que muitos de nós estejamos empenhados também na vida secular. Mas nós não podemos confundir as coisas, meus irmãos. Nos sobrecarregar de trabalhos, de cargas, aleluia, ou deixar entrar no nosso coração muitos sonhos, sermos muito sonhadores em relação a este plano terreno. Aleluia, eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos aqui como peregrinos em terra estrangeira. Eu quero lembrar os irmãos aqui nesta manhã que a nossa pátria, ela não é aqui nesta terra. Oh, Laramanaga Shurikaia. Eu quero lembrar os irmãos que existe um reino, aleluia, nos esperando, a nossa espera, uma promessa que há de se cumprir, aleluia, quando Jesus Cristo romper os céus e vier buscar a sua igreja, aleluia, e aí então nós estaremos no nosso local, aleluia, de origem, o nosso local aonde nós realmente pertencemos, fizemos parte, e vamos habitar na eternidade com Deus, para a glória do nome do Senhor. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, para que esta terra, para que a humanidade ela possa ser abençoada, impactada pelo poder de Deus, através da nossa vida, na vida secular, no âmbito externo das questões da igreja, na vida secular, no trabalho, na faculdade, no estudo, no ambiente onde nós moramos, na nossa vizinhança. Para que eles possam receber algo de Deus sobre as suas vidas, nós temos que ter essa revelação, nós temos que viver esta revelação, aleluia, de estarmos neste mundo, mas não sermos deste mundo, não deixarmos este mundo consumir as nossas forças, as nossas energias, tudo, aleluia, o que temos, aleluia, vem de Deus, e é para Deus, e este é o motivo pelo qual nós estamos passando por esta terra, por este mundo. Aleluia, evidentemente que nós precisamos tirar e extrair o sustento do nosso trabalho. Aleluia, e é bênção de Deus. Deus nos dá saúde, Deus nos dá capacidade, cada um dos irmãos é dotado em alguma capacidade para exercer alguma função. Existem irmãos formados em tantas áreas, advogados, médicos, construtores. Isso é dádiva de Deus, é dom de Deus, que Deus dá aos irmãos, mas nós não podemos confundir as coisas, nos sobrecarregar, meus amados, aleluia, com as cargas deste mundo. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas descansar no Senhor e confiar nele. Aleluia, louvado seja Deus. E agora eu quero chegar num ponto da mensagem, a qual especifica a revelação que Deus colocou no meu coração, que é de muitas vezes a obra de Deus estar atrasada por causa da sobrecarga da vida secular. Aleluia, eu mencionei sobre os cultos de quintas. Aleluia, quantos dos irmãos que não vai no culto de quinta por causa da sobrecarga de trabalho? Aleluia, porque chega muito cansado ou porque pega um serviço que não lhe permite estar ali. Muitos que trabalham de dia, de noite, e acabam confundindo as coisas, e trabalham, e correm, mas daqui a pouco o Espírito Santo, ele passa, aleluia, sobre o teu coração como uma brisa suave nesta manhã e diz, para um pouco, descansa um pouco. Se você não parar, você não vai me ouvir. Se você não parar, você não vai me sentir. Se você não parar, você não vai receber a revelação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para ouvir o Senhor, nós temos que parar. Nós temos que estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo.
Aleluia, quantos dos irmãos que têm um chamado extraordinário na obra de Deus e não conseguem executar o projeto de Deus em suas vidas pela sobrecarga. Eu não vou nem falar da internet, meus irmãos. Eu não vou nem falar em entretenimento, em diversão, em coisas alheias a estas as quais estou abordando nesta manhã. Mas eu quero falar somente sobre o trabalho da vida secular. A palavra de Deus nos fala ali, na parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e boa parte da palavra caiu em solos espinhosos, onde tinha muitos espinhos, e estes eram aonde a palavra caiu, onde havia os cuidados do mundo, as preocupações com as coisas do mundo, com as coisas da terra. Aleluia, e a palavra não frutificou no coração daquela pessoa, por causa dos cuidados do mundo. Cuidado, meu irmão, cuidado para não cair neste laço, porque este mundo, ele cada vez mais vai ter, ou os próprios Satanás cada vez mais vai ter estratégia para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar do projeto de Deus, o chamado que Deus tem, a vocação que Deus tem para a tua vida. Aleluia, eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus, Ele está falando ao teu coração. Deus, Ele quer um equilíbrio. Aos que não estão vivendo só pela obra, para a obra, os que não são da vocação, aleluia, semelhantemente à vocação dos discípulos, a vocação do nosso pastor presidente, a vocação daqueles que são agregados à obra, aqueles que têm que estar no mundo, aleluia, tirando o seu sustento, fazendo, aleluia, as suas tarefas seculares, aleluia, não deixe se enganar, não deixe se iludir, não deixe de estar atento à ação do Espírito de Deus e o chamado que Deus tem para a tua vida, para que a obra de Deus venha a se realizar e concluir na sua vida com excelência, com primazia, e você verá o poder de Deus honrando a tua fé, porquanto você estará honrando o chamado que Deus tem para a tua vida. Receba esta palavra nesta manhã, receba a presença de Deus, a ação do Espírito Santo, e nós seremos, assim como diz a palavra de Deus, o sal da terra, a luz deste mundo. Aonde nós chegarmos, faremos a diferença. Aonde chegarmos e o local for escuro, estiver obscurecido pela ação das trevas, você vai chegar ali e aquele lugar vai resplandecer a glória de Deus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui os irmãos, por enquanto, são os mesmos que estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos irmãos. Eu quero colocar novamente a vida dos irmãos em oração. 1 hora de programa passa muito rápido, meus irmãos, mas é suficiente para recebermos aquilo que Deus, Ele tem para as nossas vidas, não é verdade? Aleluia, vamos estar orando para encerrar este programa, pedindo a bênção final do Senhor para as nossas vidas. Ore juntamente comigo nesta manhã. Eu agradeço já de antemão a presença dos irmãos estarem conosco aqui nesta manhã. O irmão Marcelo dizendo, eu vou ficar até o final. Que maravilha, recebeu a palavra de Deus, a presença de Deus, e vamos estar orando para que Deus venha abençoar e nos dar vitória nesse dia. Pai amado, Deus querido, ó todo-poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, nós estamos aqui diante da Tua presença. E assim como o apóstolo Paulo, ele mencionou que não vinha aos seus ouvintes, aleluia, com palavras persuasivas, de intelecto humano, mas com demonstração de poder e de glória, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, sentindo a Tua presença, crendo na ação gloriosa do Teu Santo Espírito, e que o Senhor está nos abençoando nesta manhã, Senhor, com algo especial. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dos irmãos que aqui estiveram conosco nesta manhã. Eu te agradeço pela vida do irmão Cristian, Senhor, que está do lado de lá da sala destes monitores, nos auxiliando, Senhor, para a realização deste programa. Ó Deus, abençoa a vida do Teu servo, abençoa a família do Teu servo, abençoa a família, Senhor, aleluia, as famílias que compõem a Tua igreja, em nome de Jesus, de modo geral.
Pai amado, Deus querido, ó Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço pela ação do Teu Espírito, pela Tua palavra que foi pregada nesta manhã. Ó Deus, eu sei que Tu ouve as nossas orações, pois sou fruto de milagre. Ó Deus, e creio que nesta manhã o Senhor estará operando poderosamente na vida do irmão Marcelo, na vida da irmã Keila, na vida do Samuel, a qual o irmão Marcelo pediu libertação. Pai, em nome de Jesus, derrama do Teu poder nesta manhã, manifesta a Tua glória e glorifica o Teu nome, Pai. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, por mais esta programação e pela Tua presença, por ter estado conosco nesta manhã. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, amém. E graças a Deus. E nós nos despedimos, aleluia, por hora nesta manhã, dizendo assim: paz, oração e união. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que temer. Se estás na presença de Deus, o teu lema é vencer. Se estás na presença de Deus, tu não tens por que